Olá pessoal, mais um vídeo da nossa revisão. Então, hoje a gente vai tratar sobre o ponto 13º, que vai falar um pouquinho sobre as fontes do direito e entre outras coisas. Então, eu me limitei a colocar aqui o que de fato o professor vai cobrar. Por isso que esse vídeo está um pouco mais curto e não está junto com os vídeos anteriores. Bom, o nosso primeiro tópico que a gente vai abordar aqui é sobre o conceito de fonte do direito. A expressão fonte do direito, ela pode significar aonde se nasce, origina ou provém, de fato, as normas jurídicas daquela comunidade. E, bom, saber de onde vêm as normas, ou seja, saber a fonte do direito, é um dos postulados mais importantes para a concepção de coerência no ordenamento jurídico e, consequentemente, para as necessidades do Estado moderno. E, bom, tão grande é a importância desse estudo sobre as fontes do direito, ou seja, de onde nasce, de onde se provém as normas jurídicas naquela comunidade, que no livro de Tess Ferraz ele argumenta que é apenas a partir do estudo sobre as fontes do direito que se muda essa concepção de que o estudo do direito ele não é essencialmente um dado, mas sim uma construção das relações humanas dentro de um corpo social. E dentro do mesmo excerto, Tess Ferraz expõe que a expressão fonte do direito é uma metáfora cheia de ambiguidade. Isso porque, bom, a palavra fonte ela pode significar, às vezes até simultaneamente e confusamente, a origem histórica, sociológica, psicológica ou também analítica e os processos de elaboração daquelas regras, daquelas normas jurídicas. Já a palavra direito, né, ou ele pode significar direito subjetivo, ou o próprio direito objetivo, ou até mesmo a própria ciência jurídica na sua produção teórica. E avançando, a gente vê que a teoria das fontes de direito, ela é, na realidade, uma racionalização daquele fenômeno jurídico, ou seja, do direito, do que é direito, e uma justificação da conjuntura histórica daquele dado social, daquela dada comunidade. E é importante destacar uma metáfora sobre esse assunto. Bom, a metáfora presente dentro do texto de Tess Ferraz, ela diz que é o seguinte, ela diz que o direito emana de certos procedimentos, assim como a água emana da fonte. Bom, essa metáfora, logicamente, ela é mais apropriada para o direito legislado, ou seja, quando aquela norma ela surge de um órgão legislativo, dentro daqueles procedimentos, dentro de uma forma prevista em uma lei maior. Mas vale a pena ressaltar que essa metáfora ela não é muito apropriada quando se fala de um costume jurídico, por exemplo. Bom, a gente tem agora três concepções, ou seja, pontos de vistas de como que aquela fonte do direito ela se origina. Bom, a primeira concepção é a concepção causal. Ela explica que a sucessão de causas dentro de aquela comunidade impacta na produção do direito, ou seja, impacta na produção daquela norma jurídica. A gente também tem a ética, né, que fornece o fundamento de legitimidade ou processo de legitimação para a formação do direito. E a gnoseológica, que permite o conhecimento jurídico, ou seja, reconhecer, diferenciar ou até mesmo caracterizar aqueles aspectos jurídicos da realidade fenomênica. É importante frisar que a teoria das fontes do direito ela é apenas uma metáfora que fornece apenas um ponto de vista sobre a dinâmica jurídica. E bom, a gente tem agora essa pequena dicotomia importantíssima para esse assunto, e é de fato as fontes formais e materiais. As fontes formais são as prescrições estabelecidas pelas formas previstas em lei, ou seja, são as formas solenes, os tratados, as leis, as normas constitucionárias, todas elas têm caráter vinculante, na maioria das vezes, e são claramente dogmáticas. Já as fontes formais, elas apenas colaboram para a formação do direito, ou seja, elas colaboram para a formação das fontes formais. Elas representam elementos históricos, racionais, ideais daquela comunidade em específica. E aqui é importante frisar que é, as fontes formais, ou seja, o rol das fontes formais depende muito da visão de cada jurista. Se você for ver pela visão de um legalista, ou seja, daquele jurista que adere à concepção do positivismo legalista, filho da exegese, ele vai entender que as fontes formais do direito é apenas a lei. Se você for ver pela perspectiva de um realista, ele vai compreender que as fontes formais do direito são a lei, a jurisprudência e
O costume jurídico. Isso quer dizer o seguinte, que esse rol das fontes formais estabelecido, ele depende muito da concepção de cada jurista. E o próximo tópico para a gente falar é sobre as formas de produção de direito. Bom, a primeira forma de produção de direito, e a mais moderna, é de fato o processo legislativo. Essa forma de produção ocorre em órgãos legislativos em sentido estrito, ou seja, no Senado Federal, no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, entre outras coisas. E lá, nesses lugares, eles originam, né, eles produzem a lei no seu sentido amplo, isto é, os códigos, os estatutos, os regulamentos, as medidas provisórias, entre outras coisas. A segunda forma de produção de direito é, de fato, na atividade jurisdicional, ou seja, na jurisprudência. A jurisprudência é o conjunto de decisões no mesmo sentido, na mesma direção. E quando você tem várias decisões na mesma direção, a gente origina o que é chamado de súmula. Já a terceira forma de produção de direito, e para muitos é a forma mais original, a forma mais pura, é de fato nas interações sociais, ou seja, nos costumes daquela comunidade, nos usos e costumes comerciais, na tradição, na cultura, entre outras coisas. E a última é de fato na autonomia da vontade, que é estabelecida dentro de um contrato, né, dentro de um negócio jurídico válido e legal naquela comunidade. Bom, e avançando aqui para o nosso último tópico, é as fontes formais primárias. Bom, aqui vocês podem observar o que eu falei anteriormente. Cada corrente do positivismo tem sua visão sobre as fontes formais primárias. Bom, a corrente legalista, ou seja, os filhos da exegese, para eles, as fontes formais primárias é apenas a lei. Já para os normativistas, aquele grupo onde Kelsen faz parte, é a lei mais a jurisprudência. E os realistas, é a lei, jurisprudência e o costume jurídico. Bom, as fontes formais secundárias é de fato o contrato entre os particulares. Bom, agora a gente vai resolver um pouco de questões sobre esse assunto das provas passadas do professor. Vamos lá, pessoal, resolver um pouquinho de questões aqui. Tem duas questões que eu separei para vocês das últimas provas. São questões bem interessantes. E vamos lá. Essa primeira foi da turma da manhã, inclusive. Na visão das teorias normativistas do positivismo jurídico, que se desenvolveram no século XX, como a teoria pura do direito, por exemplo, apenas a legislação poderia figurar como fonte formal do direito moderno. Essa alternativa está incorreta, porque, pelas teorias normativistas, além da legislação figurar como fonte formal de direito, figurava também a jurisprudência dos tribunais. Então, por esse motivo, a alternativa A está incorreta. Letra B. O costume jurídico, assim como a doutrina, é mera fonte material do direito na visão dos autores do realismo jurídico. Falso também. Porque, assim, o realismo jurídico ele considerava o costume jurídico como sendo fonte formal primária, inclusive. Então, essa alternativa fica incorreta. No contexto da modernidade jurídica, a teoria das fontes formais está ligada ao problema da identificação do que pode ser considerado direito, correto. Inclusive, isso aqui é um trecho do texto de Tess Ferraz, tá bom? No sentido de direito posto em um contexto social determinado. Então, a letra C é de fato, a alternativa correta dessa questão. Vamos agora para a letra D, tentar achar algum erro nela. Apesar de sua natureza metafórica, o conceito de fonte de direito, na realidade, tornou-se livre de ambiguidade e vagueza no contexto das teorias jurídicas contemporâneas em razão do senso comum teórico dos juristas. Bom, aqui tem dois erros claros, né? Primeiro erro bem claro, né, é que o conceito de fonte de direito não tornou livre de ambiguidade, vagueza, né, justamente porque essa expressão fonte de direito ela é carregada de duas palavras muito ambíguas. Seriam elas a fonte, né, o que é uma fonte, e direito, o que é direito. Então, portanto, essa expressão fonte do direito nunca vai estar livre de ambiguidade. E o último erro dessa questão, dessa alternativa, seria justamente que não há senso comum entre os juristas, né? Cada jurista tem sua concepção. Isso é evidenciado nas correntes do positivismo, né? Seria o legalismo, realismo e o normativismo. Cada uma dessas três correntes, elas defendem
fontes formais distintas. O positivismo legalista, ele defende que apenas a lei seria uma fonte formal do direito. Já o positivismo normativista, ele defende que a lei e a jurisprudência dos tribunais. E por último, o realismo defende que seria a lei, a jurisprudência e o costume jurídico. Então, nunca que vai ter um consenso entre os juristas. Bom, a próxima questão agora. Ele também quer correta. Letra A. A distinção entre fontes formais e materiais funciona como critério classificador dos centros produtores de direito, ou seja, como critério que determina quem tem o poder ou a autoridade de, com sua atuação, produzir direito. Está correto, né? Logo, as próximas 3 alternativas, elas também têm que estar erradas, né? Vamos lá, letra B. Levando em consideração o consenso teórico entre os juristas das mais diferentes escolas metodológicas. Bom, aqui tu já pode pular de alternativa, né? É o que eu expliquei para vocês anteriormente. Mas vamos continuar lendo. A lei, em sentido lato, né, em sentido amplo, é hierarquicamente superior em relação às demais fontes do direito, em razão do fato de ser uma norma escrita produzida exclusivamente pelo Poder Legislativo. Não, tá incorreto, né? Apenas as fontes, letra C, apenas as fontes estatais podem ser entendidas como fontes formais de criação normativa em razão do crescente processo de positivação do direito no contexto da sociedade moderna. Essa alternativa ela está incorreta porque ela não identifica como fontes formais a questão do costume jurídico, né? E isso aí entraria em choque com a concepção dos teóricos realistas. Então, por isso que essa alternativa está incorreta. Letra D. Jurisprudência e costume jurídico são fontes materiais do direito dogmaticamente organizado, pelo fato de não serem capazes de produzir normas jurídicas ou critérios de decidibilidade para conflitos judiciais. Bom, ela está errada porque existe uma corrente do positivismo, né, chamada de realismo jurídico, que considera o costume jurídico como sendo fonte formal do direito. No entanto, há de se entender que essa concepção dessa alternativa D, ela estaria, sei lá, talvez até correta do ponto de vista legalista. Porém, em um sentido amplo, né, respeitando todas as visões e concepções dos juristas, essa alternativa estaria errada e, de fato, a alternativa correta, né, seria a letra A. Então, assim, recapitulando, na primeira questão, a alternativa correta é a letra C, C de casa, e na última questão, a letra A. Então é isso, nossa revisão. Valeu!